Fala pessoal, tudo bem com vocês? Yuri Alberto e Roger Guedes dão um show na primeira vitória do ano do Corinthians, mas o Bruno Mendes e o Duqueiroz também foram bem e tem muito pra gente falar sobre esses 3-0 no Água Santa. Bora? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, aquela dica, você precisa ter o OneFootball. Baixe agora o melhor aplicativo de futebol que existe, porque aí você fica por dentro de tudo que está rolando, mercado da bola, transferências, tudo sobre o teu time do coração e a Bundesliga, o campeonato alemão ao vivo e de graça. Sim, uma das principais ligas europeias, você pode assistir na palma da sua mão, na tela do seu celular, do seu tablet, da sua Smart TV, sem custar absolutamente nada. Sabe como você faz? O link está aqui na descrição, também no comentário fixado. Você baixa agora o OneFootball e pode acompanhar a Bundesliga, por exemplo, sem pagar absolutamente nada, ao vivo, todos os jogos, os grandes craques, os lances, tudo assim que você quiser. Então, não perde teu tempo, baixe agora o OneFootball e serve para qualquer celular. Foi uma resposta rápida depois daquela derrota para o Bragantino, com uma atuação muito ruim, com um elenco desfalcado. Alguns dias depois, jogando diante da torcida, com gramado novo na Neoquímica Arena, com um time bem mais reforçado, o Corinthians já dá uma resposta. É claro que o Água Santa é um time muito mais fragilizado do que o Bragantino, mas era importante a gente ver uma reação exatamente por isso. Se o Água Santa é um time inferior tecnicamente, inferior inclusive ao Bragantino, o que o Corinthians precisava fazer? Golear, vencer bem, 3-0, enfiar 3, boa atuação, de bons jogadores, com a sua dupla de ataque funcionando. Era isso que tinha que acontecer e foi isso que aconteceu. Mais do que isso, movimentos importantes a gente precisava ver no sistema tático de Fernando Lázaro. O time contra o Bragantino sofreu especialmente no meio-campo e sofreu na sua defesa quando ficou no confronto direto contra jogadores rápidos, como é o caso do Arthur, por exemplo, em que Gil e Balbuena, mais posicionados, acabaram tendo problemas. O Fernando Lázaro já faz alterações dos jogadores reforçando o time, daqueles que ficaram à disposição, como o Renato Augusto e o Yuri Alberto, mas também muda o escopo do time do que se imaginava. Ele retira o Gil e coloca o Bruno Mendes na defesa. Bruno Mendes e Balbuena. Essa foi a defesa escolhida. E eu tenho que dizer para vocês que o Bruno Mendes fez um partidaço. Jogou muito bem. O Bruno Mendes, o uruguaio, termina bem a temporada passada. Ele foi usado, inclusive, em algumas vezes na lateral direita, na ausência do Fagner e do Rafael Ramos, e também entre os defensores quando ele volta na metade do ano de empréstimo do Internacional. E o Inter sente a falta dele até hoje. Os colorados queriam muito que ele permanecesse lá. Ele pegou uma experiência bacana, virou titular lá, quando volta ao Corinthians, volta muito bem. E ele dá uma outra sustentação pela sua juventude e a sua vitalidade. O Bruno é um cara muito intenso, natural aos uruguaios, né? Pelo jeito de jogar e também por ser bem mais jovem. O que ele permitiu, não só pela sua individualidade, a sua capacidade técnica no jogo. O Corinthians foi ameaçado em alguns momentos, depois de estar vencendo por 1-0, cedeu alguns espaços ao Água Santa e também, em contrapartida, o time adversário ofereceu espaços, tanto que ali sai o segundo gol no contra-ataque, mas eu já chego lá. O Bruno Mendes ofereceu também, no modelo tático do Fernando Lázaro, com que o Fagner pudesse subir. Olha, fazia muito tempo que eu não vi o Fagner atacando pelo lado direito. O Fagner ocupando o espaço pelo flanco, chegando para fazer o cruzamento como foi do primeiro gol para o Yuri Alberto. O Fagner sendo ofensivo, cruzando a linha divisória do gramado, passando no meio-campo, coisa que ele não fazia com o Vitor Pereira. Mas ele só consegue fazer isso porque, primeiro, o Fábio Santos fica mais pelo lado esquerdo e, segundo, porque você tem um jogador, um zagueiro, de uma recuperação muito mais rápida, no caso, o Bruno Mendes. Com Gil e Balbuena fica mais difícil. O Fagner tem que ficar um pouquinho mais. E também depende de quem está nesse corredor direito à sua frente para poder fazer a recomposição. Normalmente o Vitor Pereira colocava um jogador ali, seja o Mosquito, seja o Ramiro, seja o próprio Adson. Ele colocava um jogador na direita que tinha que acabar descendo, né, para cobrir o lateral adversário, e o Fagner não passava do meio-campo. O que vimos foi diferente, até porque o time não tinha um ponta-direita. Sim, o modelo do Lázaro foi um 4-4-2 com o Adson por dentro. O Adson jogando como meia
e Renato Augusto, vejam só, como um jogador mais pelo lado esquerdo, mas também, obviamente, centralizando e armando o time. Maicon e Duqueiroz, uma dupla que funcionou muito bem no ano passado e que depois o Maicon lesionou, o Du foi bem com o Fausto até determinado momento, depois o Fausto despontou, né? Foi um dos grandes jogadores da reta final e o Du teve alguns problemas técnicos, acabou oscilando e tudo mais, mas ele é um jogador interessante. O Du tem alguns erros de passes muitas vezes, na tomada de decisão, mas ele deu nesse jogo especificamente uma cara muito dinâmica para o meio-campo do Corinthians. Ele permitiu com que o Maicon fosse o jogador mais da combinação pelo lado esquerdo, com a aproximação do Renato, um jogador mais técnico como é o Maicon, e o Du não, o Du foi o motorzinho, à frente da área e também saindo para o jogo. A jogada do segundo gol, quando o Yuri Alberto dispara, é um lançamento do Du em que ele consegue recuperar uma bola na defesa, vence a marcação e lança a bola para o campo de ataque. Ele tem essa capacidade. Muita gente pega no pé do Duqueiroz por isso, porque ele comete alguns erros, mas nunca se omite. É um jogador envolvido demais no jogo e tem esse potencial, essa capacidade de ser um meio-campista completo, de marcar e também sair para o jogo. Ele tem muito a evoluir, é fato, mas ele preencheu bem esse espaço deixado pelo Fausto Vera, que vai deixar o time aí por alguns dias por conta do entorse no tornozelo, e fez uma boa dupla com o Maicon, inegavelmente. Renato Augusto, pelo lado esquerdo, me surpreendeu, mas o Renato é impressionante. É um privilégio assistir Renato Augusto, como ele dá outra cara para o time, como ele oferece mais. Ele, inclusive, em alguns momentos apareceu como um ponteiro esquerdo mesmo, tentando drible, entrando na área, fazendo jogadas. E por quê? Por que ele ocupa esse espaço? Porque o Roger Guedes faz a função de um segundo atacante, mais colado no Yuri Alberto, num 4-4-2. O Corinthians tem uma dupla de ataque, são dois atacantes. O Roger Guedes joga como um segundo atacante. E o Yuri Alberto é impressionante. É impressionante. 21 anos e um fenômeno. Ele tem explosão, ele tem técnica, ele tem inteligência, ele tem finalização, ele tem o cabeceio, ele é um jogador completo. O Yuri Alberto é um achado. O Corinthians conseguiu garantir esse cara até 2027 e ele vai empilhar gols. E hoje, inclusive, dando 2 assistências. O Yuri Alberto, o gol que ele oferece ao Roger Guedes, o primeiro que ele oferece ao Roger, né, depois dele ter marcado de cabeça, nesse lançamento que eu falei do Duqueiroz, poucos, raros, se não o único atacante no Brasil, centroavante, que poderia pegar aquela bola, era o Yuri Alberto. A gente está falando de um centroavante que não é posicionado, que não fica na área esperando a bola para tentar algum cabeceio ou fazer o pivô. Ele também sabe fazer isso, mas ele é um jogador de explosão. Ele tem a capacidade de pegar a bola no ponto futuro, de vencer a marcação na velocidade, com a bola dominada e ainda assim escolheu o que fazer. Ele estava pelo lado do campo e ele conscientemente centraliza a bola, cruza para trás para encontrar o Roger Guedes. Ele não rifa a bola para a grande área, porque ele sabe que ali ele teria que estar. Então, quando ele está pela ponta, ele tem que encontrar um companheiro. E ele e o Roger têm um entrosamento muito bacana. Quando ele cruza a bola cai no pé do Roger, o Roger, muito inteligente, ele é habilidoso, ele corta o defensor na jogada individual e faz o gol. O Roger Guedes é um jogador que nos irrita, porque ele tem muita qualidade técnica e em vários momentos do jogo ele passa uma imagem de uma displicência. Mas o Roger Guedes, com toda a crítica que eu tenho nesse jeito malemolente dele de ser, eu também reconheço que ele é um baita jogador. E se bem assessorado, e nessa parceria com o Yuri Alberto me parece que a coisa realmente acontece, eu também preciso dizer que o Roger foi um dos caras que mais sofreu na temporada passada nas mãos do Vitor Pereira, que segundo o próprio Roger Guedes e Yuri Alberto não podiam jogar juntos. Meu Deus do céu, né? A gente engoliu tantas narrativas, tantas historinhas do Vitor Pereira, que não vou agora desconstruir o trabalho dele por completo, porque ele tem coisas boas sim na temporada passada, mas ele também enfiou a goela abaixo nos cronistas e na imprensa e na torcida algumas situações, e uma delas foi essa, que ele próprio depois, pelo menos, reconheceu que estava equivocado. E o Roger Guedes, não sei se porque comprou briga, se porque enfrentou, se porque reclamou da reserva, de jogar de falso 9 algumas vezes, foi castigado pelo Vitor em vários momentos, ou jogando numa posição que não era dele, ou indo para o banco, sendo preterido pelo William e pelo Yuri Alberto,
e o Roger Guedes sendo o artilheiro do time na temporada, mesmo sem ser um titular absoluto em vários momentos. O Roger tem que jogar. Ele tem que se ligar de vez em quando. A gente tem que botar ele, ligar os dedinhos nele na tomada? Sim, mas o Roger Guedes é um jogador que funciona muito bem, jovem, promissor, finaliza com as duas pernas e cobra falta, que é uma maravilha. Que pecado no segundo tempo aquela bola ter beijado o travessão. O Roger Guedes merecia mais um gol. E ele fez dois gols no jogo, né? Um deles nessa bola do Yuri Alberto, em que ele ainda faz uma jogada individual, e na sequência, no segundo tempo, aí numa jogada também do Giuliano, que já estava no jogo, no lugar do Renato Augusto, que passa para o Yuri chuta cruzado, e o Roger Guedes dessa vez, né? Lembrou muito aquele lance do Maracanã, né? Que a bola bate nele e sai num azar completo. Dessa vez ele deixa a bola bater nele e a bola entra no gol. O terceiro gol do Corinthians, o Roger Guedes marcando mais um. Ele estava muito focado, queria marcar esse gol. Os dois jogaram muita bola. O Yuri Alberto é completamente diferenciado. Foi espetacular no jogo. Ele não fez só isso. Ele correu o campo inteiro, o jogo inteiro. Ele é obcecado, assim, cara. É muito legal ver o Yuri Alberto jogar e o entrosamento que ele tem com o Roger Guedes. O Adson, vejam só, o Adson jogou por dentro. E o Adson, assim, eu tenho algumas restrições com o Adson, especialmente quando ele é utilizado pelo lado direito. Os melhores momentos do Adson, na minha opinião, foram quando ele jogou pelo lado esquerdo, porque ele dá profundidade. Na direita, vejam só, né? Ele chegou a ter uma jogada pelo lado direito em que ele cortou o defensor, o cara caiu sentado, ele percebeu depois e ele chutou fraco na sequência. Eu acho ele um jogador ainda improdutivo, mas é fato que ele ocupou alguns espaços no meio, que ele recompôs, que ele ajudou o meio de campo a ter um pouco mais de consistência num jogo em que propiciava essa posse de bola e fez com que o Corinthians, nesse modelo de 4-4-2, tivesse a opção, né, dos dois atacantes receberem muitas bolas. Reconheço que talvez ali possa estar uma função para o Adson. No lado direito, pode ser o Giuliano ou pode ser o Romero. Vimos pouco do Romero. Não dá para avaliar um pouco o Romero. O Romero, inclusive, quando entra no segundo tempo, está um pouco mais por dentro. O Yuri está um pouco mais afastado, meio que fazendo dois atacantes ali, Romero e Yuri, e o Roger Guedes aí caindo mais pelo lado esquerdo. Mas é um 4-3-3, com três atacantes. Depois, só no finalzinho, o Romero cai pelo lado direito para tentar fazer uma jogada de linha de fundo, bem a sua característica, né? Mas vimos pouco ainda do Romero. Legal, a torcida fez uma baita festa, é um jogador muito identificado, muito querido, mas precisamos mais. Assim como precisamos mais de Matheus Bidu. O Fábio Santos tá com dificuldades. Pode ser por ser começo de temporada, pode ser pela idade mesmo. Ele está no seu último ano como profissional. Ele renovou por mais esse ano e vai se aposentar. E faz muito a leitura dos espaços, e a gente tende a admirar o Fábio Santos por toda a carreira que ele construiu e porque ele também foi importante em grandes jogos do ano passado, viu? Os jogos contra o Flamengo, contra o Boca Juniors, o Fábio Santos foi um dos destaques sempre. Porque nesse tipo de jogo, o Fábio Santos vai entregar aquilo que muitas vezes o jovem, por mais saúde que tenha, não vai conseguir. O Fábio Santos vai saber fazer a leitura do jogo melhor do que qualquer um. É um fenômeno, né? Um monstro o Fábio Santos por tudo que ele construiu. Mas claro que ele não tem a mesma vitalidade. Então quero ver mais do Matheus Bidu para saber se a gente vai poder ter essa alternância na posição. Porque é fato, o Fábio não vai jogar todos os jogos. O Bruno Mendes já cavou o seu lugar como titular. Não sei se na vaga do Gil, pode ser até na do Balbuena. Talvez esse revezamento ocorra ao longo do Campeonato Paulista pelo Fernando Lázaro. Mas já gostei mais dos movimentos do time. Foi um time com outra pegada, um time que teve sim mais organização no meio, que teve esse modelo do 4-4-2, que alternou para o 4-3-3 no segundo tempo, mas que tem opções. O Giuliano entra no lugar do Renato e aí já deu uma outra dinâmica também, porque o Giuliano não é o jogador que jogou em Bragança, como nenhum o time pouco se salvou, a não ser o Cássio lá naquela derrota. E o Giuliano termina o ano passado muito bem, sendo decisivo inclusive na Copa do Brasil. O Giuliano pode dar uma dinâmica interessante e ainda tem o Paulinho para entrar nesse time. Não sei se o Corinthians, por exemplo, não ia a lugar nenhum no fim de semana e agora vai ser campeão. Não é isso. É o Água Santa, mas precisávamos ver um pouco mais de um time que estava mais reforçado e que por algumas circunstâncias não teve esses jogadores no fim de semana. É diferente. Quando você tem o Renato Augusto, quando você tem um Yuri Alberto jogando do lado do Roger Guedes, todo mundo cresce, porque é muita qualidade junto. O Fausto Vera vai voltar daqui a alguns jogos, faltam reforços, eu ainda acho que sim,
especialmente para o setor ofensivo. Talvez o Adson mais testado nessa nova função para a gente observar mais. O Romero com mais rodagem, o Matheus Bidu da mesma forma. E aos pouquinhos a gente vai vendo a cara desse Corinthians e a cara do Fernando Lázaro, que tem um conhecimento muito grande sobre o elenco e que não iria dar uma cara, uma resposta, uma amostragem de todo o seu trabalho num jogo, no calor de Bragança Paulista, num time cheio de desfalques. E também não é nesse segundo jogo, contra o frágil Água Santa, jogando em casa no segundo jogo do Campeonato Paulista. Também não, nem 8, nem 80. Vamos aguardar. Mas, por hora, gostei do que vi. E que dupla de ataque tem o Corinthians. Impressionante o que esses caras estão fazendo. O Yuri Alberto é muito diferenciado e o Roger Guedes é bom de bola. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!